Alex, agora vamos falar aí dos números aí do segundo trimestre da Vamos, companhia que, aliás, recentemente aprovou aí o desdobramento de ações em assembleia, segundo a locadora de caminhões. O objetivo com o movimento é aumentar a liquidez das ações emitidas pela empresa, além, claro, de torná-las mais acessíveis aos investidores. Mas como que isso pode impactar aí nos próximos resultados, Alex? Débora, eu acho que a relação, da própria Vamos é um crescimento estrutural no Brasil, a relação de aluguéis, principalmente de caminhões, que é o business muito forte deles. Inclusive, eles também vêm crescendo na parte do agronegócio, que também é uma parte menor ainda, quando a gente fala aqui de aluguéis, de máquinas pesadas. Inclusive, tem até um novo IPO que foi da Armac também, que cobre uma relação de locação de veículos pesados na parte do agronegócio, que tem um potencial muito grande de crescimento à medida que até o próprio PIB do Brasil depende desse crescimento do agronegócio. Então, olhando essa oportunidade, Débora, aliada que a maior parte de logística, a maior malha logística do Brasil é o modal rodoviário, traz uma relação que a Vamos pode crescer junto com seus parceiros, ou seja, junto com as empresas, as frutistas, ou seja, que utilizam ali principalmente a grande massa, ou seja, de caminhões proprietários, trocando por caminhões locados, que traz ali uma menor redução de gasto e, consequentemente, fazer uma troca saudável da frota. Inclusive, quando a gente olha a idade média da frota, olhando para outros países, o Brasil tem uma frota muito mais utilizado, ou seja, que tem um driver adicional também de crescimento para a companhia, à medida que traz uma leitura que essa frota precisa ser trocada ao longo dos próximos anos e também pode adicionar também novos contratos à medida que o mercado é muito incipiente aqui no Brasil. Então, essa é a principal leitura quando a gente fala do case, do driver da Vamos, tá? Trazendo para o resultado, Débora, o que nós temos, liderança e expertise, ela é líder no mercado, apesar do mercado ser bem pequeno, bem incipiente quando a gente fala do mercado inteiro, de caminhões, a companhia ainda é pequena, ou seja, mas é líder de mercado ainda, com locação e posicionamento único na geração de valor. Plataforma escalável, a gente tem uma plataforma com uma infraestrutura que traz toda a parceria muito em conjunta com o caminhoneiro, inclusive com a própria empresa também, ou seja, tanto na restabilidade, tanto em relação à demanda, inteligência artificial. Então, esse é um ponto bem interessante, a plataforma escalável. O retorno, ou seja, a gente está falando de um ROIC de 12% e um ROI de 26%, ou seja, um retorno comprovado, a gente está falando de 2,5 vezes o lucro líquido. Resiliência e previsibilidade, um modelo de negócio altamente resiliente, com uma barreira de entrada única, ou seja, não é qualquer player que vai conseguir fazer esse business, precisa ter um capital muito intensivo de compras de máquinas, ou seja, compra principalmente ali de caminhões. Na pandemia, nós observamos a Vamos fazendo os maiores pedidos na história de caminhões, enxergando uma retomada econômica. Então, isso foi uma das principais leituras que a gente conseguiu observar, com mais de 5,1 bilhões de reais de receita contratadas em contratos de longo prazo, e oportunidade de crescimento. A gente está falando aqui de um forte potencial de crescimento que equivale a em torno ali de 150 vezes o tamanho da companhia. Tá? Esse é o potencial crescimento que a gente chama ali de mercado potencial que a Vamos pode alcançar. Tá? Inclusive, a gente vê aqui a liderança absoluta no mercado de locações de caminhões, máquinas e equipamentos. Então, quando nós temos aqui, a companhia possui aí superior aos 3 principais competidores combinados, tá? Quando a gente fala aqui em relação a máquinas, equipamentos e caminhões. A companhia possui mais de 3 mil oficinas credenciadas em todo o território nacional, são mais de 53 concessionárias e redes de lojas de seminovos. A companhia possui uma solução digital inovadora no setor, que é um portal interativo para atender demandas personalizadas dos seus clientes, uma implementação de aplicativo para fomentar o comércio através de venda e compra de caminhões, inclusive fazer aquele mercado secundário. Isso também a Vamos também faz a intermediação. Amplo portfólio de produtos e serviços, que é a Vamos Mais, a Vamos Mais Longe, a Vamos Controle e a própria Vamos. E também, trazendo aqui no próximo slide, nós temos um mercado potencial expressivo e, como eu disse, pouco explorado, um mercado muito incipiente. Ou seja, a gente está falando de 3,5 milhões de caminhões no Brasil. 2,8 milhões de caminhões vinculados à empresa, ou seja, a maior parte são caminhões vinculados a contratos, ou seja, a própria empresa, que pode ser transformados a contratos de longo prazo. São mais de 23,6 mil caminhões de frotas alugadas, e também um pouco mais de 15,4 mil caminhões Vamos, ou seja, a companhia tem uma penetração da frota alugada em torno ali de 1%. Então a companhia tem um crescimento muito grande, como a companhia própria mesma disse, 150 vezes o tamanho de crescimento da companhia, que é o mercado endereçável da Vamos. Então tem um crescimento forte, um crescimento expressivo, que deve aí demandar ali nos próximos trimestres essa expertise, esse know-how e também ao mesmo tempo nessa demanda pela relação do modal rodoviário cada vez mais forte, trocando a relação do veículo próprio das empresas pela locação em contratos de longo prazo,
né? Então isso é o principal argumento ali que a Vamos tem ali para os seus stakeholders, né? Para os seus parceiros. O modelo de negócio resiliente, né? Muito previsível, né? A gente vê aqui uma transformação na carteira dos clientes. São 278 novos contratos assinados no segundo TRI, 68% do total de novos contratos assinados em todo o ano de 2020, ou seja, o que foi assinado no segundo trimestre foi ali em torno de 70% que foi tudo assinado no ano de 2020, né? Ou seja, acelerando essa base de uma forma muito forte. São mais de 1.000 contratos existentes, né? 1.083 contratos existentes. São 523 clientes no total ali do segundo TRI, crescimento de 63% comparado no final do ano ali de 2020. A aceleração da receita contratada, né, são um pouco mais de 5 bilhões de reais, né, um CAGR, está falando de uma taxa de crescimento desde 2016, 42%, suportados aí por contratos de longo prazo, né, a maior parte do contrato são maior ou igual a 5 anos, tá? São 85% desses contratos, são clientes de alta qualidade, com baixa e decrescente concentração, tá? Então é isso que a gente consegue entender. Essa carteira de clientes, ou seja, são cada vez clientes mais representativos, né, nos negócios da Vamos, que traz modelo de negócio resiliente, tanto em relação a novos contratos e também a permanência, né, do cliente dentro, né, do arcabouço dos produtos da Vamos. Tá? Aqui nós vamos falar de mercado secundário, com alta capacidade de absorção, né, dos ativos seminovos. Então a gente tem a idade média da frota, como eu disse, né? Falei que o Brasil era um dos países que possuem a maior idade média, a gente está falando do Brasil, possui ali em 2020 20 anos, né, na idade média da frota, inclusive Estados Unidos com 11, né, que é uma da referência mundial. Também temos outros países aqui como a Alemanha, França, né, que possuem índices menores ainda. Então, inclusive, a idade média da frota é um dos fatores, né, que trazem ali a relação da substituição, né, dos caminhões, até mesmo, né, para um caminhão alugado, que é um caminhão mais novo, que tem uma duração de longo prazo, que depois pode ser trocado, né, para um caminhão mais novo. Tá? Então essa é a principal driver também de crescimento, à medida, claro, que é o maior modal, né, do Brasil que é utilizado, é o modal rodoviário. Né? Representatividade nas vendas dos seminovos, né, por idade do ativo, a gente está falando aqui em torno ali de 6 anos, né, 5 e 6 anos, e também a competição gira ali em torno de 95% quando a gente fala ali de 7 a 10 anos. Tá? Quando a gente compara aqui a venda de caminhões no Brasil, cresceu bastante, referente aqui à média histórica anual. E também, quando a gente vê aqui a relação de veículos seminovos e também os veículos novos, a gente consegue observar que veículos seminovos, né, superam-se, né, muito mais do que os veículos novos desde 2011. Tá? Inclusive, vem perdendo, né, representatividade dos veículos novos ao longo dos últimos 10 anos. Tá? E quando a gente consegue observar aqui no próximo slide, né, as lojas da Vamos, né, seminovos, também vem ganhando, né, relação, né, cada vez maior no seu mercado. Né? Então a capacidade de venda da vida útil, né, dos seus contratos, inclusive máquinas, equipamentos, né, e caminhões, a gente vê aqui a quantidade de ativos vendidos, né, vem diminuindo, né, ou seja, em relação a 2018, chegou no ápice ali em 2017, mas temos ali total de ativos vendidos à Vamos Locação, são mais de 6.500, tá? Ativos vendidos para a Vamos Locação. E a performance da venda dos ativos acumulados no primeiro semestre, são quase 500 ativos, são 497, aliada ali a uma receita líquida de venda dos ativos desmobilizados, cresceu ali 23%, né, comparado ali ao custo de venda de ativos desmobilizados, com uma margem acumulativa, uma margem acumulada no primeiro semestre na venda dos ativos também. Né? Então a gente consegue ver a alta liquidez nesse mercado incerto, mesmo com a Covid, né? Ou seja, as companhias também melhorando, né, as suas operações, contratando e também fazendo uma evolução cada vez maior de sua frota. Inclusive isso que eu vou falar, né? Ou seja, a frota aumentando quase 20%, né, desde 2018, na taxa de crescimento de um CAGR. A gente está falando aqui de evolução de frota de mais de 18 mil, né, veículos e equipamentos. Né? A gente está falando a maior parte ali em relação a caminhões, né, são mais de 15 mil, máquinas são mais de 3 mil. Investimentos em novos contratos de locação também cresceu bastante, né? Uma taxa de crescimento de 58% também desde 2018. Uma receita contratada também, assim como o lucro líquido, como eu comentei anteriormente, margem e também a margem EBITDA, né? E também como a geração de caixa. Né? O EBITDA foi de 805 milhões de reais no segundo TRI, uma margem de 42%, uma receita líquida que ultrapassou um pouco mais de 2 bilhões de reais, também crescente, uma taxa de crescimento ali de 28%, né? Um CAGR de 28%. Desde 2018, comparado tanto locação como vendas de ativos e também na parte de concessionárias, que é a menor parte. Né? Acesso ao mercado de capitais, né, isso que a gente traz aqui nesse gráfico, né, a redução do custo da dívida, né, a companhia possui ali rodando uma dívida de 4%, né, ao ano, né, ou seja, a relação da política de 100% da dívida com RED, né, de juros de capitalização média de 7,1% do CDI. O cronograma de amortização prolongada, né, ou seja, a companhia possui ali uma relação de um pouco mais de 1,3 bilhões de reais de caixa, aplicações de caixa, né, ou seja, aplicações financeiras, né, como pode dizer.
E a companhia também possui aí um duration médio da dívida, também uma relação de redução de alavancagem, 2,4 vezes, chegou a bater ali um pouco mais de 3,1 vezes ali no 2020, e a dívida líquida gira em torno de 1,9 bilhões de reais, próximo ali a 2020, né, um pouquinho menor, mas bem em linha com o ano passado, e o duration médio da dívida também chegando um pouco mais de 4,4 anos, tá? O que nós temos aqui agora para falar? Um pouco mais da relação do consenso de mercado no terceiro e no quarto tri. O mercado espera 280 milhões, né, de EBITDA no terceiro trimestre, 298, ou seja, um EBITDA crescente, assim como, né, também um lucro líquido ajustado, que pode sair de 112 milhões para 118 milhões, lembrando, né, superando tanto o segundo trimestre, né, ou seja, o terceiro e o quarto trimestre devem vir melhores, de acordo com os principais analistas do mercado. Quando a gente fala de cobertura, né, ou seja, o que nós temos aqui para comentar, né, a gente tem diversos bancos também recomendando compra e também até mesmo revisando para cima, né, as estimativas, Débora, né, da Vamos e também mesmo das suas controladas, quando a gente fala do grupo Simpar, né, a gente fala também, né, de Movida e também até mesmo da Júlio Simões, Débora.